Olá, muito bom dia. Tá tudo bem por aí? Seu Bahia Meio-Dia está no ar com as principais notícias do norte e do oeste da Bahia. A gente começa com imagens ao vivo do Rio São Francisco, a imensidão do Rio São Francisco, em Juazeiro. Agora são 11 horas e 48 minutos. Eu sou o Felipe Costa, eu conto com a sua companhia na edição de hoje. E eu já chego chamando os colegas da reportagem. Aline Miranda e Carlos Augusto em Barreiras, Luiz Gustavo Ribeiro em Jacobina e Thiago Santos em Juazeiro. Eu começo falando com Luiz Gustavo, que entre os destaques do dia traz informações sobre um caso cruel que aconteceu no fim de semana em Jacobina. Um homem foi morto a pedradas. Bom dia, Luiz. Oi, Felipe, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, um crime bárbaro que aconteceu ontem no distrito do Junco, que fica na zona rural daqui de Jacobina. Um homem de 38 anos de idade foi vítima de golpes de pedradas, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse caso ainda não tem informações sobre o que teria motivado a morte desse homem, mas o suspeito do crime já foi preso pela Guarda Municipal e também já foi ouvido pela Polícia Civil. Já nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse caso que aconteceu neste fim de semana aqui em Jacobina. Volto com você. Obrigado, Luiz. Caso chocante e inacreditável. Carlos Augusto também está por aqui com um balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre os últimos dias nas BRs da região oeste. Oi, Carlos. Bom dia para você. Oi, Felipe. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham esta edição do Bahia Meio-Dia. Estou exatamente na BR-242, uma das mais movimentadas aqui da região oeste, para trazer então os dados oficiais dessa operação da Polícia Rodoviária Federal, que vinha muito bem, mas a partir do dia 2 de janeiro o cenário mudou e vários acidentes foram registrados aqui nessa parte da Bahia. Já já a gente conta tudo para você que acompanha o Bahia Meio-Dia. Felipe, é contigo, a gente volta já. Obrigado, Carlos, até já. Um dos destaques de Thiago Santos é a morte de um homem por choque elétrico em Casa Nova. Oi, Thiago, boa tarde, bom dia. Felipe, muito bom dia para você, para os meus colegas repórteres e para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Infelizmente, esse homem de 39 anos morreu, após receber essa descarga elétrica quando ia retirar uma bomba de dentro do rio. Ele chegou a ser socorrido por populares, mas infelizmente não resistiu. Já aqui no Bahia Meio-Dia a gente conta os detalhes desse caso chocante que aconteceu, Felipe, na zona rural de Casa Nova, aqui no norte baiano. Até já. Até já, Thiago. Aline Miranda nos atualiza sobre a morte de 5 pessoas da mesma família na BR-135. As vítimas dessa tragédia foram enterradas ontem. Aline. É isso mesmo, Felipe. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia, nas regiões norte e oeste. 5 pessoas da mesma família foram enterradas ontem na cidade de Santa Rita de Cássia. Essas pessoas estavam a passeio aqui na região, visitando familiares neste período de festas de final de ano, e acabaram morrendo em um grave acidente de trânsito na BR-135 na tarde de sexta-feira. Já eu volto trazendo todos os detalhes desse assunto e de outros aqui no Bahia Meio-Dia. Obrigado a todos os colegas que estão nessa edição de hoje. E são também assuntos dessa edição. A chuva em Jacobina, a força do vento destelhou casas, estabelecimentos comerciais e uma unidade de saúde. O Núcleo Regional de Saúde teve a estrutura comprometida e precisou ser esvaziado às pressas. O pagamento do IPVA, o imposto que é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado, já começa a entrar nas contas de muita gente e tem desconto para quem se organizar. O novo salário mínimo já está em vigor. Aumento de R$ 103 divide opiniões entre os trabalhadores. E ainda, no oeste baiano, um raio atinge povoado de Junco, em Angical, e assusta moradores. Tudo isso e muito mais agora no seu Bahia Meio-Dia. Volto para onde agora? Faço o quê? Em Jacobina, a força do vento destelhou casas, estabelecimentos comerciais e até uma unidade de saúde.
O Núcleo Regional de Saúde teve a estrutura comprometida e precisou ser esvaziado às pressas. No bairro Nazaré, um dos mais atingidos pelo temporal em Jacobina, a força da ventania arrancou telhados, danificou estruturas e causou prejuízos a comerciantes. Nesta loja, todo o teto foi comprometido. Equipamentos e produtos também foram atingidos. Equipamento eletrônico, monitor, computador, ventilador, cafeteira, tudo, madeira, tudo inchou. E o sentimento que fica é de... Parece que tudo pode acontecer, né? A gente termina o ano muito bem, agradecendo por tudo, muito feliz, e logo no início do outro ano já acontece um negócio desse que quebra a gente no meio. Já nessa revendedora de carros na Avenida Raimundo Xavier, antiga Paulo Souto, a fachada de vidro foi completamente destruída. Veículos que estavam no local também foram atingidos. Teve uns carros aqui na frente da loja também que foi bastante afetado, motos. Então, e agora, infelizmente, a gente tem que... segunda-feira a gente tem que começar a avaliar os prejuízos que aconteceram, infelizmente, é assim mesmo. Segundo a Defesa Civil de Jacobina, em apenas 24 horas foram registrados 35,6 milímetros de chuva neste fim de semana. Mas o que mais impactou a cidade foi a intensidade da ventania. Além dos alagamentos, o temporal derrubou muros, destelhou casas e comércios e provocou a queda de árvores. Um dos locais mais afetados no bairro do Nazaré foi o Núcleo Regional de Saúde. A estrutura do prédio ficou praticamente toda comprometida e vacinas e medicamentos precisaram ser retirados às pressas aqui do local. A destruição foi muito forte. E ainda bem, e graças a Deus, nós estamos gratas porque foram prejuízos materiais apenas. Se tivesse ocorrido isso num dia útil, talvez tivéssemos vítimas aqui. Mas os prejuízos foram materiais, foram imensos, a estrutura está toda danificada do núcleo. Nós vamos interromper o atendimento, não temos condições nenhuma de atender aqui, temos que recuperar toda a estrutura, transferimos o nosso material, estamos ainda em transferência do material para o Colégio Modelo, e aguardando a equipe chegar, né? Na verdade já chegou uma parte para poder retomar e restaurar a estrutura do núcleo. O local teve perda de móveis, equipamentos eletrônicos e danos significativos na estrutura. Ana Cristina estava trabalhando no núcleo no momento em que a chuva atingiu o prédio. Um momento de terror, nunca tinha passado por isso na minha vida. Foi um vento muito forte, estava eu e um colega, e a todo momento a gente tentando se proteger, os fios, muita fiação, muito destroço, as telhas caindo, então foi um momento de pânico, de terror. Eu me machuquei, os braços, as costas, mas graças a Deus não foi nada grave, né? Poderia ter sido pior, mas Deus botou na mão e protegeu a gente em todo momento. Os atendimentos do Núcleo Regional de Saúde estão suspensos temporariamente. A previsão é que, mesmo com a interdição do prédio, os medicamentos e as vacinas continuem sendo distribuídos. Força Tarefa foi prioritária para salvar medicamentos de alto custo e vacinas. Diante da fragilidade, a questão de temperatura, são medicamentos, muitos medicamentos e vacinas que precisam de uma temperatura mais baixa, então a prioridade foi colocar nas caixas térmicas com gelox, até que as geladeiras fossem tiradas daqui, colocadas no modelo. Ainda temos geladeiras para serem ligadas, porque foram molhadas, né, e podem ter danificados, algumas danificaram. Mas a gente conseguiu colocar todas, a equipe da assistência farmacêutica do núcleo, os medicamentos foram colocados em caixas térmicas e a gente conseguiu salvar praticamente todos. Ainda estamos no processo de revisão, de catalogar, de verificar, para que nenhum medicamento e nenhuma vacina seja usada fora da condição ideal, adequada. E daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho sobre a chuva aí na região. E uma plantação de maconha foi destruída pela polícia na zona rural de Morpará, no norte da Bahia. Foi na localidade de Sítio dos Coqueiros. Depois de uma denúncia, os policiais foram até o local e constataram que a maior parte da maconha já havia sido colhida há mais ou menos um mês. Mas ainda foram encontrados cerca de 600 pés que foram erradicados e incinerados. Entre os materiais apreendidos estão balanças digitais e rádios comunicadores. A delegacia de Ibotirama vai investigar o caso e tentar identificar os responsáveis pela plantação. E a seguir, um acidente entre caminhão e carro deixa 2 pessoas mortas na BA-210, no trecho entre Juazeiro e Curaçá. A gente fala sobre isso depois do intervalo comercial. Até já!
Estamos de volta com seu Bahia Meio-Dia, com imagens ao vivo de Barreiras. Olha o trânsito aí na cidade de Barreiras nesse momento. Céu com algumas nuvens, mas calorão, dia ensolarado por lá. E o IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação da Bahia. E muita gente está se preparando para o pagamento desse imposto desse ano. Quem fizer até o dia 10 de fevereiro vai ter um desconto. Veja aí na reportagem. Início de ano é sinônimo de contas e impostos a pagar. Não tem outro jeito. Se você não pagar o IPVA, você não dirige. Geisa já sabe a forma como vai quitar o IPVA, mas só vai pensar no assunto a partir de março. A gente vai se programando no decorrer dos meses mesmo. Tá apertado para todo mundo. Tá, demais. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores deve ser pago por proprietários de veículos como carros de passeio, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e vans. O imposto é calculado a partir do valor venal do veículo. De acordo com a Secretaria da Fazenda da Bahia, cerca de 2.700.000 veículos da frota baiana serão alvo da cobrança em 2026. Os contribuintes que optarem por antecipar o pagamento, quitando o valor integral até 10 de fevereiro, terão direito a um desconto automático de 15%. A Cefaz também permite o desconto de 8% para aqueles que optarem por fazer a quitação na primeira cota do parcelamento. O pagamento parcelado pode ser feito em até 5 vezes. A primeira parcela vence em março para veículos com placas com final 1 e 2. É importante a gente falar que a taxa de licenciamento, ela também deve ser paga para que você tenha o seu veículo licenciado. Então, o licenciamento em si, ele é composto do IPVA, da taxa de licenciamento e multas de trânsito. Também é importante a gente frisar que o Estado da Bahia, a Secretaria da Fazenda, ela não vai emitir boleto, nem vai mandar link de Pix para nenhum contribuinte. Os contribuintes devem fazer o acesso ao site de serviços do Governo do Estado ou ao site da Secretaria da Fazenda para fazer a emissão do seu IPVA. O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação da Bahia. O dinheiro arrecadado é dividido meio a meio com o município onde o veículo está emplacado. Temos que andar regularizado por conta das leis, né? Lei tem que ser cumprida. Vai pagar à vista, parcelado? Não, tem que pagar à vista, né? Porque se o cara for pagar parcelado, vai com um momento que pega o cara apertado ali, é melhor pegar e já pagar logo à vista logo, para não ter nenhum problema futuramente. André também pretende aproveitar o abatimento de 15%. Esse ano a intenção é pagar antes para ter o desconto. 15%, né? Aí é melhor. Se tiver com esse dinheiro sobrando, melhor pagar antes que tenha esse desconto. Garante esse desconto, é sempre bem-vindo. E foram enterradas as 5 vítimas da mesma família que morreram em um acidente na BR-135, no oeste baiano. A Aline Miranda acompanha o caso que gerou grande comoção na região. Aline, bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Felipe, a você e a todos que nos acompanham no Bahia Meio-Dia. Pois é, Felipe, como você disse, causou uma grande comoção esse acidente que aconteceu na tarde de sexta-feira. 5 pessoas da mesma família estavam na BR-135, vindo sentido à região oeste. Eles seguiam de Samambaia, Brasília, para a região oeste para visitar parentes. E nesta viagem acabou acontecendo esse grave acidente. As 5 pessoas que estavam neste veículo morreram na hora. Segundo informações dos familiares, os corpos foram enterrados ontem à tarde na cidade de Santa Rita de Cássia, no cemitério Paraíso Eterno, que fica na cidade. Foi no início da tarde de ontem esse sepultamento. Esse acidente aconteceu na tarde de sábado. Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e SAMU precisaram atuar nesta situação pela gravidade desta ocorrência. Segundo informações da própria Polícia Rodoviária Federal, 4 dessas vítimas ficaram presas às ferragens e uma acabou sendo jogada fora do veículo. Eles foram identificados como Edmar Nunes Oliveira, de 62 anos, Eliene Moreira Dias, de 47 anos, Jéssica Moreira de Oliveira, de 28 anos, João Vitor Moreira de Oliveira, de 17 anos, e a neta deste casal, Heloísa Moreira da Silva, de apenas 3 anos de idade. Segundo informações dos familiares, essas 5 pessoas se tratavam
um casal com 2 filhos e a neta que estavam vindo para visitar familiares neste período festivo de final de ano. Eles iriam para uma festa na cidade de Mansidão. Na sequência, seguiriam para Santa Rita de Cássia, onde iriam passar uns dias. E foi exatamente na cidade deste casal, o Edmar e a Eliene, que eles foram sepultados. O caso causou uma grande comoção na cidade. Eles eram naturais de Santa Rita de Cássia, no entanto, os filhos e a neta já não eram naturais de Santa Rita de Cássia. Familiares da cidade, também de Brasília, vieram para a região para participarem desta última homenagem que aconteceu na cidade na tarde de ontem. Por isso mesmo, a gente deixa o sentimento para essa família que sofreu neste fim de ano 5 perdas tão grandes. E a gente também deixa o lembrete a todos que vão pegar as estradas aqui da região, que tenham muita atenção, porque de acordo com a PRF, esse acidente pode ter sido causado por uma ultrapassagem em um local indevido. Infelizmente, uma tragédia nas estradas aqui do Oeste, Felipe. Essas são as informações. Eu volto contigo. Obrigado. A gente fica sem palavras, como você mesmo disse, enviou esse consolo para as famílias, nossos pêsames, claro, nosso abraço. Mas é difícil dizer qualquer coisa a uma família que perde 5 integrantes dessa forma, né? Nesse período do ano, final de ano, começo de ano, está todo mundo querendo se reunir, confraternizar, mentalizar coisas boas para o ano que está começando. E de repente essa tragédia não é a única, né? A gente sabe que nessa época acontecem muitos acidentes assim, com famílias inteiras morrendo, principalmente nas estradas. Esse recado que você deu de ter precaução é importantíssimo, que o motorista tenha muita atenção ao dirigir, porque a estrada realmente é um perigo. Obrigado pela sua participação, viu? Bom ano novo para você, não falei com você ainda, um excelente 2026 para todos vocês aí da região. E um homem de 42 anos morreu atropelado na BR-235, no trecho que passa pela cidade de Casanova, norte da Bahia. O acidente aconteceu ontem à noite. Segundo a Polícia Civil, Gustavo Silva Miranda pilotava uma moto que foi atingida por um veículo ainda não identificado. A perícia já foi feita e a polícia tenta identificar os outros envolvidos. E ontem, na BA-210, um outro acidente. Esse envolveu um carro e um caminhão. 2 pessoas morreram. A batida foi num trecho da BA entre os municípios de Juazeiro e Curaçá. Tiago Santos chega com mais informações para a gente ao vivo. Ô Tiago, bem-vindo. Oi Felipe, obrigado. Boa tarde novamente para você, para quem está nos acompanhando. Essa BA, Felipe, é a BA 210, uma das mais importantes aqui da região norte, que liga diversos municípios da nossa região. Só que dessa vez esse acidente foi registrado no quilômetro 377, que fica, né, entre os municípios aqui de Juazeiro e também o município de Curaçá, no norte baiano. Segundo a Polícia Militar, né, que foi acionada aí através do batalhão da Polícia Rodoviária, esse acionamento aconteceu por um morador que passava pelo local do acidente e avistou, né, essa situação envolvendo um carro e também um caminhão. De acordo com o batalhão da polícia, foi uma batida do tipo transversal, quando a frente de um veículo atinge a lateral desse outro veículo. Segundo o batalhão da Polícia Rodoviária, Felipe, os 2 veículos eles vinham na mesma faixa. Eles seguiam de Juazeiro sentido ao município de Curaçá. O que de fato motivou essa batida, o que de fato motivou essa colisão, ainda não se sabe. É um motivo que ainda é desconhecido. A polícia informou que um dos veículos ainda tentou desviar, mas infelizmente não conseguiu e essa colisão acabou sendo inevitável. 4 pessoas estavam dentro do carro. 2 morreram e outras 2 ficaram feridas. As vítimas que morreram foram identificadas como Valdenilson Pereira da Silva, de 36 anos, e ainda o João de Souza Lima, de 51 anos. Outras 2 pessoas que estavam também nesse carro foram socorridas com gravidade e foram levadas para um hospital, uma unidade de saúde que fica no município de Petrolina, Pernambuco, que é vizinho aqui a Juazeiro. A informação que tivemos agora há pouco é que um dos feridos passou por cirurgia, segue internado, sob monitoramento, encontra-se estável. Infelizmente, o outro ferido segue internado em estado grave na UTI.
No caminhão havia apenas um motorista que não ficou ferido. Ele chegou a ser levado para a delegacia, inclusive para prestar depoimento. O Corpo de Bombeiros esteve no local para poder socorrer, retirar os corpos que ficaram presos às ferragens. O Departamento de Polícia Técnica também foi acionado e fez a transferência, a remoção dos corpos e levou para o IML de Juazeiro, dos corpos. Esses corpos eles foram liberados ainda ontem do IML de Juazeiro para sepultamento das famílias do Valdenilson Pereira da Silva, de 36 anos, e do João de Souza Lima, de 51 anos. Esse é um caso que está sendo investigado pela Delegacia Territorial da Polícia Civil, na tentativa, Felipe, de entender o que foi que motivou esse acidente na BA 210 entre Juazeiro e Curaçá, aqui no norte baiano. Nossa solidariedade às famílias e uma boa recuperação para os que ficaram feridos. Eu volto com você aí no estúdio. Isso, Tiago, é o que a gente deseja, é o que a gente pode fazer agora, mas olha só essa sequência que a gente deu aqui no jornal, Vários acidentes com mortes, com feridos nas estradas. Realmente é um perigo. Só resta a gente alertar as pessoas que ao pegar as estradas, redobrem a atenção, tomem muito cuidado. É aquela história que nossos pais dizem, nossos avós dizem, dirija por você e pelos outros, porque a gente nunca sabe o que vem do outro lado. Ainda mais numa rodovia, os carros em alta velocidade, nem sempre as condições são as adequadas, e aí todo cuidado realmente é muito pouco, porque a vida, gente, se a gente perde, não tem volta, não tem o que fazer. Obrigado, Tiago. E a gente vai para o próximo bloco, daqui a pouco a gente traz mais informações, mais notícias da região norte e também da região oeste do nosso estado. Meio-dia e 14 minutos, olha a gente de volta com o seu Bahia Meio-Dia, na sua tela imagens da ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro a Petrolina, a Bahia a Pernambuco. Olha o trânsito, como é que tá? Intenso, Sentido Juazeiro, um pouquinho mais carregado, mas tá andando pelo menos, E o calorão, 33 graus em Juazeiro, nesse momento, é calor, viu? De volta aqui para o estúdio, a gente volta a falar sobre a chuva em Jacobina, muitos prejuízos no município. A gente mostrou a situação numa reportagem agora há pouco no Bahia Meio-Dia e Luiz Gustavo Ribeiro chega com atualização sobre esse assunto. Luiz, bem-vindo ao vivo. Oi, Felipe. Pois é, a situação bem crítica aqui. Nós voltamos a falar do bairro Nazaré, aqui em Jacobina. Nós estamos na rua Eugênio Lira. Olha só como ficou o estado dessa rua aqui após esse forte temporal que acabou atingindo a cidade de Jacobina no último sábado. Muitas casas ficaram destruídas. Essa casa que o Rodrigo Santana está mostrando, por exemplo, ela ficou praticamente toda destruída. O teto desabou. O pessoal está fazendo agora uma limpeza, tirando algumas coisas de dentro da casa, vendo que ainda pode ser salvo aí após esse temporal. Essa rua foi afetada após o teto de uma faculdade que fica numa rua ao lado ter saído, ter voado, digamos assim, e ter atingido diversas casas aqui na região. Esse local aqui foi bem comprometido, muitos moradores tiveram que sair daqui. Eu estou com o pessoal da Defesa Civil que vai trazer um pouco mais detalhes sobre essa situação, o secretário Gilson Almeida. Secretário, essa foi uma rua bem atingida, o que é que aconteceu por aqui, o que é que está sendo feito aqui também? Veja só, a gente está diante de um desastre, um desastre climatológico. Foi uma chuva com rajada de vento muito forte e nós tivemos aí no primeiro momento 20 minutos de chuva, depois mais 30 minutos de chuva e o volume de chuva foi em torno de 50 milímetros, que aconteceu. E o que a gente pode perceber é que houve essa situação de deslocamento do telhado aqui da universidade e veio parar aqui próximo em cima sobre essas casas, E a nossa primeira atitude é a resposta ao desastre, enquanto gestão pública. Então nós estamos trabalhando nessa situação de resposta ao desastre e fazendo um acompanhamento. Nessa rua tem desabrigados, desalojados? Veja só, aqui tem uma pessoa só, que a gente conseguiu identificar, que está na casa de parentes, e tiveram outras situações no município. Mas esses dados de desabrigados e desalojados, nós estamos fazendo a parte de coleta de informações. Então a equipe da assistência social está fazendo esse levantamento, que é justamente a fase de resposta ao desastre, para que a gente possa tomar algumas decisões. No caso dessas casas, dessa rua, o pessoal vai ter que sair, serão interditadas? Esse é o segundo momento, As pessoas, a gente está tirando o que tem de escombro, está tirando o que poderia causar risco à vida, das pessoas que estão ainda aqui próximos.
E a partir de então é que a gente vai ver como é que vai ser feito, que é que a decisão vai ser tomada. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Então é isso, o local foi bem afetado. Estou aqui, inclusive, com um morador, Felipe, que mora aqui nessa região e presenciou um pouco dessa cena e está ajudando aqui, inclusive. Como é que foi viver tudo isso? Rapaz, isso aí foi de uma hora para outra, tá entendendo? Começou mais ou menos umas 2 horas da tarde, aquele vento. Aí começou a subir a poeira da terra, né? Aí eu falei pra mulher, vou fechar a porta que tá ventando. Ela falou, pra que fechar a porta? Com pouca hora chuva com vento. Rapaz, começou a pegar no quarto minha menina, o Astel voou. Aí aconteceu o que você tá vendo aí. Rapaz, situação difícil. Um verdadeiro susto. Nós nunca tínhamos visto isso aqui na nossa cidade, nem pra no nosso bairro, né? E como é que tá a sua casa? Eu tô recuperando devagarzinho, porque a perca foi pequena, né? Eu falo que a perca foi mais para quem tem condições. Você vê que os pessoal que investiu mais, né? Foi que mais perdeu, né? Obrigado, meu amigo, pelas informações. Também estou aqui com o professor Marcos Novaes, que é membro do Laboratório de Geociências da UNEB. Professor, vem cá para a gente falar um pouquinho. A chuva era esperada, mas os ventos não. Não, Luiz. Na verdade, assim, os ventos são comuns nessa época do ano, né? A gente está na estação de verão, mas não com essa intensidade, né? A gente teve aqui ventos muito provavelmente acima dos 60 km por hora, né? E rajadas de vento talvez chegando até 80, 90 km por hora, e que fez todo esse estrago que a gente está vendo aqui, né? E qual é a previsão para os próximos dias? Tem mais chuva? Hoje amanheceu nublado, o sol está aparecendo. Então, a gente está sob o efeito da zona de convergência do Atlântico Sul, né? Então, a gente pode ter aí muita instabilidade ainda, então há possibilidade de trovoada, que é comum no verão, essas chuvas convectivas, né? Aqui na região. O pessoal tem que ficar atento. Ficar atento, se precaver. Caso você vê o sinal de formação de chuva de fato, buscar um abrigo, e nunca embaixo de árvore, né, procurar se proteger dentro de casa, também não se expor, porque há risco de queda de árvore, queda de fio, e aí choque, todos esses transtornos, e que podem até levar ao óbito. Muito obrigado pelas informações, professor. Então é isso, Felipe, situação bem triste aqui, é uma situação complicada nessa rua, mas outros locais, como nós mostramos na reportagem, também foram afetados, o Núcleo Regional de Saúde, outras ruas da cidade também. A gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui em Jacobina. Volto com você. Obrigado, Luiz, por mostrar ao vivo. A gente já tinha mostrado numa reportagem, agora ao vivo, atualizando a situação. Pelo menos o sol agora aparecendo, isso já tranquiliza mais a população que sofreu demais com esse temporal, como a gente vê nas imagens. Olha só, esse final de semana em Jacobina. Você que está em outras regiões do estado em que o sol apareceu, até fica difícil de acreditar, mas um temporal realmente, uma tempestade que caiu em Jacobina no final de semana, com vento forte. Olha a destruição, o prejuízo. E hoje todo mundo tentando dar conta de resolver a situação, como eu disse, pelo menos o sol aparecendo já nesse momento, mesmo que entre muitas nuvens. Força aí para o pessoal de Jacobina, nosso abraço e que fique tudo bem. E a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 29 anos, suspeito de tentar matar outro no bairro Jardim das Oliveiras. Isso foi em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo a PM, a vítima foi atingida por 2 tiros e, a partir do relato dela, as equipes começaram as buscas. Com apoio da Secretaria de Segurança do município, os policiais localizaram o suspeito saindo de casa com as armas usadas no crime, um revólver calibre 38 e um rifle calibre 22. Ele foi preso e levado para a delegacia junto com o material apreendido. E um homem e um cavalo escaparam por pouco de serem atingidos por um raio. Isso foi na cidade de Angical, no oeste. Carlos Augusto chega com essas informações para a gente, diretamente lá da região. Carlos, bem-vindo mais uma vez. Explica para a gente que história é essa, um raio. Imagina o susto. Oi, Felipe. Boa tarde agora para você. Estou falando ao vivo aqui de Barreiras. Angical é uma cidade a mais ou menos 50 quilômetros, é considerada como uma cidade vizinha de Barreiras, né? E registrou muita ventania também, raios, relâmpagos no fim de semana. Aliás, essa questão climática se expandiu, né, para vários municípios aqui da região oeste. Onde não choveu, a gente teve registro de ventania, né, de muitos raios, muitos relâmpagos. E lá em Angical a situação teve um aspecto diferente, porque conforme foi postado nas redes sociais, a gente tomou conhecimento de um fato, olha, assustador para um senhor que mora na zona rural. Ele vive na localidade de Junco,
é um povoado bem pertinho de Angical, inclusive faz parte de um dos maiores projetos de reforma agrária do país. E no finalzinho da tarde, para ser mais exato, por volta de umas 4h30, esse senhor iria visitar o vizinho dele, que fica também no povoado de Junco, e resolveu sair normalmente, como ele faz periodicamente. Só que nesse exato momento que ele saía a cavalo, começou uma ventania, muitos raios, muitos relâmpagos, e a gente tem uma imagem aí assustadora realmente. O raio caiu muito perto dele e também do cavalo onde ele estava montado. Se a gente der uma olhadinha na imagem de uma forma bem detalhada, a gente percebe que parece que o cavalo tem o pressentimento de que o raio iria cair. E ele retorna, evitando então que algum problema muito sério acontecesse com esse senhor, né? A gente percebe nitidamente que o cavalo recua e no exato momento que o cavalo recua, o raio cai com força, com intensidade no chão. Eu consegui conversar com algumas pessoas de Angical, né, que estavam impressionadas com o que aconteceu com esse senhor, e eles me disseram que imediatamente, assim que o raio caiu, ele tomou esse susto todo, né, ele retornou para casa e desistiu de ir visitar o vizinho, muito provavelmente assustado, né, com o que aconteceu. Imagina só, um estrondo também, né, gigantesco que foi ouvido por algumas pessoas que estavam próximas essa queda do raio. E a gente sempre faz um alerta, né? Quando acontece esse tipo de coisa, o tempo está muito fechado, raios e relâmpagos, nada de ficar embaixo de árvore ou também em locais descampados, né? Porque isso é muito perigoso. O melhor realmente é a gente se proteger em casa, ficar esperando o tempo melhorar e aí sim a gente ter coragem para sair de casa. Mas olha, o cavalo foi e muito responsável para que uma tragédia não acontecesse em Angical, aqui no oeste do estado. A imagem realmente é assustadora. A gente volta então com você, Felipe. Imagina o susto que esse senhor não passou na tarde de domingo aqui no oeste do estado. Felipe, é contigo. Eu estou aqui impressionado assistindo junto com todos vocês essa imagem, assistindo sem parar, porque realmente impressiona. E como você chamou muita atenção, esse animal realmente, ele percebe antes. Muita gente fala, né, que os animais têm essa sensibilidade, que percebem os sinais da natureza antes dos humanos, e realmente ele recua antes mesmo do raio aparecer. Vai para trás, vai para o lado oposto, e aí vem o raio com tudo, uma descarga elétrica diante do cavalo e desse homem que escapam por pouco. Felizmente nasceram de novo. Tem que agradecer e que seja um ano aí com muita saúde, com muita segurança para esses dois e para todo mundo aí da região que levou um baita susto. Mais uma região da cidade sofrendo por causa da chuva, por causa do mau tempo. Valeu, Carlos. E Camila Oliveira chega justamente com a previsão do tempo para Angical, para Cocos, Jacobina e Centro-Sé. Oi, Camila. Oi, Felipe, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, bom falar contigo e bom começar a semana também aqui com todo mundo do Oeste e do Norte ligadinho no Bahia Meio Dia. Então, a tão esperada chuva chegou para o norte da Bahia, só que ela caiu de vez em algumas cidades, causando prejuízos. Deixa eu trazer aqui as informações já abrindo o nosso mapa. O alerta que está valendo nesse momento é o alerta amarelo, pega a região oeste, parte do sul do oeste, também da Chapada Diamantina e extremo sul do estado. Mas ele se estende também, pegando metade aí da região norte até o Vale do São Francisco. Chuva que pode chegar acompanhada de ventos mais fortes, raios e trovoadas também. Trazendo mais informações sobre o volume previsto, o alerta dá conta de até 50 milímetros, mas por enquanto, para Angical, previsão de menos, temperatura chegando a 30 graus de temperatura essa tarde. Para Cocos, 31. Na cidade de Cocos, o alerta é laranja, tá? Porque nesse extremo oeste, já na divisa, pertinho de Minas e de Goiás, tem mais umidade e a chuva pode ser mais intensa, previsão de 14 milímetros. Para quem está em Jacobina, onde já choveu bastante, céu encoberto, podendo também chover a qualquer momento, 30 graus. E para Centro-Sé, bastante umidade, chegando por aí a 31 graus. Por enquanto é isso, tá? Vamos torcendo para que a chuva se espalhe e que venha melhor distribuída. O alerta, como eu disse logo no início, 50 milímetros de chuva em um único dia. Um beijo, viu? Até mais então. Valeu, Camilinha. Olha, outra notícia triste, impactante, uma morte por choque elétrico. Foi ontem em Casa Nova,
Segundo a Polícia Civil, Fábio Moreira da Silva, de 39 anos, foi puxar uma bomba de água que estava dentro do rio quando foi atingido. Eu volto com o Tiago Santos, que traz mais detalhes para a gente. Tiago. Uma fatalidade, né, Felipe? A nossa equipe de produção tentou entrar em contato com a família do Fábio para pegar, né, ter mais algumas informações sobre essa situação, para saber, por exemplo, se era uma propriedade dele ou se ele estava trabalhando para alguém, mas obviamente a família bastante abalada, né, não nos passou essas informações, a polícia também não soube informar sobre as circunstâncias de como tudo teria acontecido, né? O que se sabe exatamente é o que você já adiantou. O Fábio Moreira da Silva, de 39 anos, ele foi desligar uma bomba de captação de água de dentro do rio, quando infelizmente acabou recebendo essa descarga elétrica. Essa situação foi na tarde de ontem, na zona rural do município de Casanova, aqui no norte baiano. Nós entramos em contato também com a Secretaria Municipal de Saúde de Casanova, Felipe. A secretaria disse para a gente que o Fábio ele foi socorrido por populares, por moradores, chegou a ser levado para uma unidade hospitalar do município de Casanova, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. O velório está acontecendo nesse exato momento, na casa da família, deve ser enterrado o Fábio ainda hoje. Ele é casado, deixa aí 2 filhos. Esse caso ele está sendo investigado, né, pela Delegacia Territorial da Polícia Civil de Casanova, que disse que registrou esse caso, essa morte do Fábio, e que está investigando na tentativa de entender quais foram as circunstâncias, né, dessa descarga elétrica que acabou levando à morte do Fábio. Ele que estava, né, ia desligar uma bomba d'água no rio quando acabou recebendo essa descarga elétrica. A perícia já foi realizada e a Polícia Civil trabalha justamente agora, Felipe, para poder entender, né, de fato como é que tudo aconteceu. Mais um caso triste aqui na nossa região e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Felipe, volto com você. Valeu, Tiago. Imagina a tristeza de todo mundo aí em Casanova, viu? Um abraço, uma morte trágica, como você bem destacou. E o novo salário mínimo já está em vigor, mas o reajuste não agradou todo mundo. Enquanto alguns veem um aumento como um respiro no orçamento, outros avaliam que o valor ainda é insuficiente diante do custo de vida. O novo valor passa a valer em 1º de janeiro. O salário mínimo pago ao trabalhador brasileiro em 2026 será de R$ 1.621, R$ 103 a mais que o piso salarial de 2025. R$ 103 a mais, já chego ali e gasto na padaria. É vergonhoso, né? Na minha opinião, né? Acho que a classe CLT deveria ganhar mais, né? Eu acho que deveria pensar mais nessas pessoas que dá o duro todo dia. E aí, esse aumento realmente é muito irrisório mesmo. O valor representa um acréscimo de 6,79% em relação ao salário mínimo pago em 2025. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, aponta que o novo valor tem potencial de injetar 81 bilhões e 700 milhões de reais na economia do Brasil. O reajuste estabelecido pelo governo federal leva em conta a variação de preços dos últimos 12 meses e o crescimento do conjunto de riquezas produzidas no país. 61 milhões e 900 mil brasileiros têm rendimento diretamente influenciado pelo salário mínimo. Aposentados e pensionistas do INSS, empregados, trabalhadores autônomos, empregados domésticos e até empregadores são afetados pelo reajuste. Aqui na Bahia, pouco mais de 3.800.000 trabalhadores, né, pessoas ocupadas, devem receber esse reajuste. Na verdade, 3.800.000 pessoas aproximadamente ganham até um salário mínimo, dentre todas aquelas que estão ocupadas. Isso significa um pouco mais de 58% dos ocupados no estado, que também nos dá uma dimensão da importância desse salário. Né? Quando a gente pensa nos aposentados e pensionistas do INSS, aqui nós temos na Bahia um pouco mais de 1.900.000 pessoas também que recebem até um salário mínimo. Né? E isso significa basicamente 81% dos beneficiários da Previdência
no estado. Laís trabalha como atendente, paga aluguel e é responsável por todas as contas da casa. Tudo isso recebendo um salário mínimo. Apesar de pouco, o reajuste vai ajudar a fechar as contas. Perto alguns meses, né? Só que como eu moro sozinha é mais fácil, mas acho que quem tem filho, mora com o marido, é bem mais difícil. O valor de R$113 vai ajudar um pouco. Vai ajudar um pouquinho. O salário reajustado será pago a partir de fevereiro. E atenção, você que mora em Juazeiro, as 30 UBSs, que são as unidades básicas de saúde da cidade, vão ficar fechadas agora à tarde. Na zona rural, o atendimento está acontecendo apenas das 7 da manhã à 1 da tarde, na zona urbana, das 7h30 à 1 da tarde. A Secretaria de Saúde da cidade disse que agora à tarde os profissionais de saúde vão participar de um evento de acolhimento institucional por causa da implantação de um novo modelo de cogestão dessas UBSs e por isso o atendimento foi suspenso agora no período vespertino. E a gente fala agora de duas ocorrências envolvendo cobras em barreiras no oeste da Bahia. Em uma delas, os bombeiros resgataram uma jiboia de cerca de 2 metros que estava no meio de uma avenida. E teve ainda outro caso, uma serpente foi encontrada dentro do banheiro do Hospital do Oeste. A Aline Miranda chega do Oeste Baiano com todos esses detalhes. Que medo, que susto, Aline, o que é que foi isso? É isso mesmo, viu? E não é tão difícil de acontecer esse tipo de situação aqui na região oeste não, viu, Felipe? Situações como essa acontecem principalmente quando há mudanças climáticas aqui no oeste baiano, como estava um período muito quente e aconteceram pancadas de chuva bem fortes aqui na região. Essa primeira ocorrência que você citou foi em uma avenida chamada Enox Mael, aqui em Barreiras, de grande circulação de veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionados justamente para fazer a retirada deste animal, que depois foi deixado no seu habitat natural, sem ferimentos e também sem ferir ninguém neste local. A outra situação aconteceu no banheiro do Hospital do Oeste, em que uma cobra estava no cantinho deste banheiro, pacientes perceberam, fecharam a porta enquanto fizeram o acionamento do Corpo de Bombeiros também para fazer a retirada desse animal. Este animal também foi solto no habitat natural, sem ferimentos. E é justamente sobre esse tipo de ocorrência que a gente está aqui agora com o Tenente Bernardo, que vai trazer informações para a gente sobre o que as pessoas devem fazer quando ocorre uma situação como essa. Tenente Bernardo, boa tarde para você. Explica para quem nos acompanha o que eles devem fazer quando perceber a presença de qualquer animal peçonhento, não apenas cobra. Boa tarde. Tema absolutamente prevalente, muito frequente, atendemos muitas ocorrências assim, e a grande mensagem que é importante deixar claro é que o comportamento desses animais é frequentemente defensivo. Então, raramente o animal vai lhe atacar a título gratuito. Como todos os seres vivos, ele vai buscar abrigo, alimento, proteção. É natural, não é verdade? Então, por exemplo, em um terreno abandonado, você tem que fazer o controle da vegetação, você precisa ver se há alguma praga, roedores e eliminar de maneira controlada, de maneira segura, para que naturalmente a frequência desses animais reduza. Em se tratando de serpentes, sempre parta do princípio de que é perigosa, porque você não é especialista. Então você não vai tomar um risco desnecessário fazendo o manejo desse animal de maneira desatenta, né? Sempre parta do princípio de que é um risco. Eu agradeço as informações, Tenente Bernardo, e deixando claro para todos que nos acompanham, em qualquer situação com animal peçonhento, liga 193 Corpo de Bombeiros, que eles vão até o local fazer o resgate. Eu volto contigo, Felipe. Isso, Aline, importantes orientações, obrigado. Aí agradece também ao nosso entrevistado, porque é importante que todo mundo saiba como se portar diante de uma situação dessa que representa perigo, é um susto, um medo, e também nunca partir para cima do animal para não terminar mal, nem para o animal, nem para a pessoa também. Muito obrigado. E no próximo bloco a gente fala sobre a lei federal que entrou em vigor em todo o país e representa um avanço importante para quem vive com fibromialgia. A doença que provoca dores crônicas passa a ter reconhecimento legal e poderá ser equiparada à deficiência. A gente está de volta logo depois do intervalo.
Agora 12h39, estamos de volta com Bahia Meio-Dia, imagens ao vivo de Correntina, mostrando alguns sortudos que estão aproveitando essa segundona, primeiro dia útil na vida de muita gente, mas esse pessoal aí, ó, tá se banhando nesse calorão, coisa boa, 12h39. E um homem foi morto a pedradas ontem no distrito de Junco, zona rural de Jacobina. Edivaldo Alves da Silva, de 38 anos, estava andando na rua quando foi atingido. Um suspeito foi preso. Eu volto a conversar com o Tiago Santos. Tiago, mais um caso inacreditável que a gente conversa, que a gente fala hoje. O que é que a polícia sabe sobre esse crime? Pois é, Felipe, o fim de semana foi bem complicado aqui na região norte do estado, infelizmente agora mais esse caso, né? A Polícia Civil, apesar de ter prendido, esse suspeito, Felipe, não sabe o que teria motivado esse crime bárbaro. O suspeito ele prestou depoimento, porém negou a autoria. Então a Polícia Civil está trabalhando aí para entender a motivação dessa situação. Esse caso foi na noite de ontem no distrito de Junco, que fica na zona rural do município de Jacobina, aqui no norte baiano. A vítima foi identificada como Edivaldo Alves da Silva, de 38 anos de idade. Esse caso, como eu disse, Felipe, foi na zona rural de Jacobina, porém, inicialmente ele foi atendido pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, da cidade de Capim Grosso, porque o distrito de Junco ele fica mais próximo do município de Capim Grosso do que da sede da cidade de Jacobina. Ele chegou a ser socorrido com vida para a unidade de saúde de Capim Grosso, para a UPA de Capim Grosso, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi levado posteriormente para o IML da cidade de Jacobina. Na madrugada de hoje, um homem de 37 anos, que é o suspeito desse crime, ele foi preso em flagrante. A prisão foi feita pela Guarda Municipal do município de Jacobina. A Guarda recebeu a informação, Felipe, de que esse suspeito de 37 anos estava numa casa lá na comunidade. O Junco é exatamente a comunidade onde esse homem foi morto a pedradas quando estava passando na rua na noite de ontem. Ao chegar no endereço, passado aí através dessa denúncia, esse homem ele foi preso. Inclusive, segundo a Guarda Municipal de Jacobina, ele estava com uma roupa que havia manchas de sangue. Possivelmente, segundo a guarda, a roupa usada aí no dia desse crime. Ele foi levado então para a delegacia de Jacobina. Como eu falei, ele foi ouvido, mas não negou a autoria do crime. Esse caso ele continua sendo investigado, esse suspeito segue então aí à disposição da Justiça até que essa investigação seja concluída, na tentativa aí, obviamente, de entender o que foi que motivou esse crime bárbaro na noite de ontem no distrito de Junco, zona rural aqui de Jacobina, viu, Felipe? Volto com você. Obrigado, Tiago, por mais uma participação sua aqui com a gente. As estradas estão cheias, né? Muita gente voltando, muita gente já voltou, mas tem muita gente ainda voltando das viagens do final do ano, do Natal, do Réveillon. Tem muitas férias também, muitas crianças de férias, e aí muitos pais aproveitam também para curtir com os pequenos, aproveitam para viajar. Por isso a gente conversou com a Polícia Rodoviária Federal sobre os cuidados que os motoristas devem tomar, principalmente durante os feriadões. Nós vimos ao longo do Bahia Meio-Dia muitos acidentes, infelizmente, nas estradas, e é preciso ter atenção aos documentos e muita prudência. Vamos ver a reportagem. A viagem da família de Mônica para Exu, em Pernambuco, foi programada com antecedência. E além das festas de fim de ano, outro motivo bem especial fez o casal e o pequeno Anthony saírem de Juazeiro e percorrer quase 300 quilômetros de distância. Ele vai conhecer pela primeira vez a avó dele. Na bagagem, Mônica organizou as roupas, os itens de higiene pessoal e os documentos para não ter dor de cabeça. Registro e identidade, cartão do SUS, precisa levar, porque como está indo para outro estado, outro lugar, é preciso levar, porque também tem que tirar a passagem dele. Na hora de pegar a estrada de volta para casa, é fundamental ter atenção aos documentos obrigatórios. E essa documentação varia de acordo com o meio de transporte escolhido. Para quem for embarcar com crianças de 0 a 12 anos em um avião, os pais e responsáveis devem se atentar aos seguintes documentos: certidão de nascimento,
ou documento de identificação com foto do menor. Além disso, os pais devem portar documento que comprove o parentesco. A regra vale também em caso de viagens com os avós, irmãos e tios. No caso de viagens realizadas por ônibus ou trens, os pais devem se atentar às seguintes documentações: carteira de identidade dos responsáveis, RG ou certidão de nascimento do menor e autorização dos responsáveis, sendo esta última necessária apenas em caso de locomoção para outro estado e para menor de 16 anos. Se a criança ou adolescente menor de 16 anos for viajar desacompanhado, é necessário autorização e documento de identificação. Se for maior de 16 anos, apenas um documento com foto é suficiente. Os condutores de veículos também precisam estar atentos à documentação necessária. Dirigir sem portar o documento obrigatório é infração de trânsito e pode causar prejuízos. O condutor precisa ter a carteira nacional de habilitação de acordo na categoria que aquele veículo que ele está trafegando exige, tá? E o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Anual do veículo, que é o famoso documento do veículo que o pessoal sabe. E é interessante, muita gente às vezes paga e acha que na consulta, estou tranquilo, vou pagar e não se atenta em emitir o documento. Então muitas vezes quando a gente aborda, que a gente consulta, né, às vezes tem alguma pendência e o veículo está com CRLV do ano anterior. E aí causa problemas, o veículo pode ser removido. Então, preste atenção em emitir esse documento. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço final da Operação Ano Novo no oeste da Bahia. Entre os dias 28 de dezembro e 4 de janeiro, foram registrados 10 acidentes com 14 feridos e 5 mortes, todas na tragédia da BR-135, que vitimou a mesma família, como a gente mostrou. Carlos Augusto tem os detalhes ao vivo. Oi, Carlos. Exatamente, Felipe. Eu estou aqui no posto 1010 da Polícia Rodoviária Federal. Fica na saída para quem vai para Luiz Eduardo Magalhães, o Gabriel de Mello, que é o policial rodoviário federal, que está voltando de férias, está voltando para o trabalho. Tem os números atualizados para a gente. Muita coisa, muita fiscalização nas estradas. Agora, infelizmente, parece que acidentes foram registrados mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Realmente tivemos aí esse trágico acidente, né, na tarde de sexta-feira, mas viemos com bons números, falando no balanço geral aí da nossa operação final de ano, principalmente aqui no Oeste Baiano. Registramos 10 sinistros de trânsito e dentro desses 10, 14 feridos e esses 5 óbitos. Esses 5 óbitos foram do mesmo acidente, como você havia relatado, ali próximo à Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, uma família que vinha de Brasília, sentido a Santa Rita de Cássia. Mas, como eu falei, vimos com bons números, em comparação também ao ano passado, e tivemos esse trágico acidente. Agora, o que tem acontecido, Gabriel? As pessoas estão dirigindo ainda de forma imprudente nas rodovias, o movimento é muito grande, o que é o motivo principal, hein? Carlos, acho que é por ser porta de entrada para diversos destinos turísticos aqui. Final do ano geralmente é sempre bem movimentado, tanto indo quanto voltando. E conseguimos empenhar 71 PRFs, somente aqui no Oeste Baiano. Conseguimos registrar mais de 1.100 horas de patrulhamento destes PRFs. Conseguimos aí constatar cerca de 350 infrações de trânsito, fiscalizamos aproximadamente 100 veículos, registramos aí mais de 900 testes de alcoolemia. Porém, o nosso trabalho não é o suficiente para evitar 100% dos acidentes. A gente trabalha com esse objetivo, né? Mas infelizmente a gente não consegue evitar. Qual é o recado que fica, Gabriel? Porque eu vi aqui muito movimentada ainda essa BR, que é tão importante, uma via de acesso que liga vários municípios, vários estados a 242, né? Exato. Apesar de a gente ter encerrado a nossa a operação final de ano ontem, às 23h59 do dia de ontem, ainda hoje a gente percebe um alto fluxo, tanto indo quanto voltando aqui no nosso trecho. E um recado que fica é que a sua vida vale mais. Então, antes de ultrapassar, que a ultrapassagem é a principal causa de acidentes letais de trânsito, antes de fazer essa ultrapassagem, certifique que você tem espaço e tempo para fazer essa ultrapassagem. Sua vida vale mais do que esses poucos minutos que você ganha a cada ultrapassagem. Muito obrigado pela gentileza, bom retorno ao trabalho. Tá bom? Foi um prazer falar contigo. Gabriel de Mello, então, conversando com a gente aqui ao vivo no Bahia Meio-Dia. O recado do Gabriel, então, fica aí. Se previna, dirija com prudência. O importante,
sair é bom, mas é muito melhor chegar, né? Com um bom estado de saúde, se divertindo, aproveitando esse começo de ano de uma forma bem segura nas estradas, não só do Oeste, mas nas estradas de toda a Bahia. Felipe, eu volto com você. Falou tudo, Carlos. Exatamente isso aí. Essa é a mensagem que a gente deixa para o nosso público. Muito obrigado mais uma vez. E a partir desse mês, uma nova lei federal entra em vigor em todo o país e representa um avanço importante para quem vive com fibromialgia. Essa doença, que provoca dores crônicas e interfere na rotina de milhares de pessoas, passa a ter reconhecimento legal e poderá ser equiparada a uma deficiência. Há 3 anos, as dores constantes e as dificuldades funcionais passaram a fazer parte da rotina de Cristiana. Diagnosticada com fibromialgia, ela teve a vida completamente transformada pela doença. Causa muitas dores no nosso corpo. É dificilmente falar assim que é num local só, porque às vezes está no braço, às vezes está na perna, às vezes está no corpo todo, entendeu? E tem que tomar muita medicação para poder você diminuir as dores. Porém, quando você toma a medicação, você acaba ficando dopada, porque tem algumas medicações que deixam a gente com boca seca, com sono, sonolenta. E isso dificulta muito o nosso dia a dia. Para quem convive com a fibromialgia, o sofrimento não é apenas físico. Cristiana conta que a falta de compreensão das pessoas, somada à dificuldade de acesso a tratamento adequado, trouxe consequências graves também para a saúde mental. Sofri psicologicamente muito, porque eu caminhava para os locais de saúde e às vezes não conseguia nada. Publicada em julho de 2025, a Lei 15.176 entrou em vigor em janeiro deste ano. A norma estabelece diretrizes para o atendimento de pessoas com fibromialgia pelo Sistema Único de Saúde e admite a possibilidade de equiparação desses pacientes a pessoas com deficiência. O principal é a avaliação multidisciplinar. É uma avaliação na qual será realizada por diversos profissionais e esses diversos profissionais irão verificar os impactos da condição que afeta essa pessoa. A partir disso, essa pessoa será equiparada a uma pessoa com deficiência e poderá ter acesso a inúmeros benefícios que são regulamentados e trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um ponto a se salientar aqui é que a gente precisa de uma regulamentação do Poder Executivo para que ele nos diga como será realizada essa avaliação e como será, porque a legislação ainda ela não traz esses aspectos. O advogado explica que a nova legislação prevê a disseminação de informações sobre a doença, a capacitação de profissionais de saúde e medidas que busquem reduzir os impactos da fibromialgia na vida social e profissional dos pacientes. A partir do momento que a gente consegue fazer essa equiparação à pessoa com deficiência e ela consegue acessar esses benefícios trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, como isenção, determinados impostos, lei de cotas, cotas para acesso também ao mercado de trabalho. Então isso é já um ganho muito positivo e notório também para esse público. Dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia mostram que de 2021 a 2025, a Bahia registrou 21 internações por fibromialgia. Somente no ano passado foram 5 registros. Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade, não houve registro de mortes por fibromialgia no estado neste mesmo período. A Associação Jacobinense de Fibromialgia estima que cerca de 3.600 pessoas tenham a doença aqui no município. Desse total, 244 já estão associadas. Com a nova lei, a expectativa dessas pessoas é que os casos saiam da invisibilidade e se transformem em políticas públicas e em direitos garantidos. Essa lei ela veio para fortalecer a nossa causa e, inclusive, trazer vários benefícios. Mas eu quero dizer o seguinte, que, na verdade, nós não estamos correndo atrás de benefício do INSS ou qualquer outro tipo de coisa. O que nós queremos, na verdade, é um tratamento para ser reabilitado no mercado de trabalho. Mas a lei ela nos traz muitos direitos, como, por exemplo, vai ajudar com que pesquisas sejam avançadas na pesquisa da fibromialgia para tentar descobrir qual a causa que realmente ainda não existe uma causa, a explicação na ciência, o que realmente causa fibromialgia. Mas ela já nos traz direito a, como por exemplo, cotas em concursos. Somos reconhecidos hoje como PCD, mas eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, que nem todas as pessoas que têm fibromialgia serão consideradas PCD. E isso será feita uma avaliação multiprofissional no INSS,
a qual irá determinar quem será reconhecido ou não como pessoa com deficiência. Defensor dos direitos das pessoas que convivem com a fibromialgia, Genivaldo começou a sentir as dores ainda na infância, com apenas 7 anos de idade. Hoje, aos 55 anos, ele espera que a nova lei represente não apenas acesso a direitos, mas também um caminho para combater o preconceito e a desinformação sobre a doença. É necessário que o preconceito seja quebrado. Você que tem alguém em casa que tenha fibromialgia ou conhece alguém que tem fibromialgia, entenda que é uma dor real, eu sinto na pele, eu sei o que é isso. E é necessário realmente que esse preconceito seja quebrado, porque a ciência já prova que é uma doença real e não coisa da nossa cabeça. Não é preguiça, não é moleza, não é, como é que se diz, invenção. É uma doença real e esse preconceito precisa ser quebrado. E o Bahia Meio Dia está sempre aberto para a sua denúncia. Essa chega do oeste da Bahia. Nós recebemos imagens enviadas por um morador do povoado de Val da Boa Esperança, a 20 quilômetros do centro de Barreiras, mostrando aí muito lixo descartado de maneira irregular na estrada que dá acesso à região. Nós procuramos a Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte de Barreiras, que respondeu que a coleta aí na região da Val da Boa Esperança, do Val da Boa Esperança, acontece regularmente às quintas-feiras, mas que por causa do feriado do dia 1º foi antecipada para quarta-feira. A Prefeitura pede que os moradores coloquem o lixo no local da coleta apenas no dia que o caminhão passa para recolher. E a Defesa Civil de Macururé informou que quase todo o município já apresenta características de clima árido, o que manteve o decreto de emergência por seca e estiagem. A falta de chuvas agravou a situação. Tiago Santos chega com mais informações. Tiago. Uma situação preocupante, né, Felipe, que reforça aí a necessidade de uma atenção redobrada para o aquecimento global e a degradação ambiental, né? Esse avanço ele foi registrado, segundo esse estudo, em uma área de cerca aí de 5.700 quilômetros quadrados de Macururé e também de áreas vizinhas. Esse estudo mostra que a região, que historicamente era classificada aí do clima semiárido, típico aqui da nossa Caatinga, começou a apresentar características do clima árido. Uma dessas características é a precipitação média anual de chuva abaixo de 400 milímetros. Isso um fato registrado nas últimas 3 décadas, ou seja, nos últimos 30 anos. Esse estudo ele foi divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Segundo os pesquisadores, Felipe, não se trata de um evento isolado, importante pontuar isso. É reflexo aí de uma mudança climática que está persistente, ligada aí ao aquecimento global e também à degradação ambiental. A aridez, né, segundo esse estudo, torna insuficiente as políticas públicas voltadas à convivência com a seca. A gente fala, né, que não se combate a seca, se convive com a seca. Porém, essas políticas públicas atuais, segundo o estudo, tornam insuficientes, visto que o cenário lá na região de Macururé é outro. Diante dessa situação, procuramos a Prefeitura de Macururé. A Prefeitura, através da Defesa Civil, disse que essa região árida atinge aí praticamente todo o território do município e que Macururé já está com decreto de emergência vigente para a seca e também a estiagem. A Defesa Civil reforçou que a falta de chuvas tem sido um dos principais agravantes, pontuou inclusive que no ano passado choveu forte em janeiro de 2025 e a última vez que voltou a chover forte só foi agora em dezembro, ou seja, praticamente um ano depois. Disse que como forma de enfrentar esse problema, o município passou a investir em políticas sustentáveis, como, por exemplo, um projeto que está implementando, na verdade, barragens para alimentar poços artesianos, além da ampliação da política de acesso à água, com a instalação de cisternas destinadas tanto para o consumo animal quanto também
para o plantio de hortaliças. Segundo a Defesa Civil, a necessidade de água é o maior desafio do município e que vem tentando aí justamente mudar essa situação, adotando ações de combate à seca e fortalecimento dessas políticas de acesso à água. Macururé tem forte aí a apicultura, a agropecuária, que são atividades que estão sendo atingidas por essa situação. Então, só reforçando a necessidade realmente de ações, de políticas de convivência com a seca, mas também a preocupação da população em relação ao aquecimento global e à degradação ambiental. Situação preocupante, viu, Felipe? Volto com você. Isso, Tiago, extremos que a gente vê dentro do nosso próprio estado. Agora há pouco a gente mostrava a tempestade na região oeste, na região de Jacobina, e essa região aí também da nossa Bahia sofrendo com a seca extrema. Obrigado, Tiago. E o seu Bahia Meio-Dia de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente tarde, fica bem. A gente termina com imagens de Bom Jesus da Lapa. Vamos ver essas imagens para começar essa nossa tarde. Fica bem, fica em segurança. Uma boa tarde.